Oi, turma, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos estudar as contribuições da psicologia para a aprendizagem escolar. Este será o conteúdo da aula de hoje. O tópico principal da nossa aula é a contribuição da psicologia para a aprendizagem escolar. Para compreender as contribuições, nós estudaremos hoje algumas abordagens, algumas correntes da área da psicologia. Vamos também entender como a educação ela se torna objeto da psicologia, né? Como o fenômeno educativo passa a ser área de interesse para a área da psicologia. A psicologia, ela, assim como outras áreas das ciências humanas, demoraram, né, algum tempo para adquirirem status de ciência. A psicologia, assim como a sociologia, assim como a antropologia, somente obterão status de ciência no século XIX. Antes disso, os temas relacionados ao ser humano, ao comportamento humano, né, eram temas tratados pela área da filosofia e pela área da religião, ou seja, no campo da moral, né, no campo da mitologia, né, e no campo da fisiologia, né, da neurofisiologia, enfim. Somente no século XIX é que o comportamento humano passa a ser um objeto especificamente da área da psicologia. A ciência compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, expressos por meio da linguagem precisa e rigorosa. A ciência tem uma característica fundamental, ela aspira à objetividade. Suas conclusões devem ser passíveis de verificação e isentas de emoção. É a partir dessas características que a psicologia passa a adquirir status de ciência no século XIX. A psicologia, assim como a antropologia, a economia, a sociologia e todas as ciências humanas, estuda o homem. Então, o que difere a psicologia dessas outras áreas das ciências humanas? É que o objeto específico da sociologia é o estudo do comportamento humano. Esse é o objeto específico da psicologia, o estudo do comportamento humano. A subjetividade é o objeto da psicologia, o comportamento humano. Estudar a subjetividade nos tempos atuais é tentar compreender a produção dos novos modos de ser. Quem é esse homem hoje? Quem é esse sujeito hoje, na sociedade contemporânea, moderna, tecnológica? Quem é esse homem? Quais são os seus conflitos, seus limites, suas questões, né? O movimento da subjetividade encontra-se nas relações culturais que produzimos, nas relações políticas, nas relações econômicas e no movimento da história. Na história, né? O movimento da subjetividade encontra-se nesses elementos. E aí, buscando uma contribuição do grande Guimarães Rosa, né, do autor do livro Grande Sertão Veredas, o importante e bonito do mundo é isso, é que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. E assim somos nós, somos as pessoas, nós somos diferentes, né? Então, cada um de nós carrega uma subjetividade diferenciada. É isso que nos distingue e é isso que nos torna humanos. É no século XIX que os temas da psicologia passam a ser investigados pela fisiologia e neurofisiologia. Os avanços desses estudos levaram à formulação de teorias sobre o sistema nervoso central. É a partir dessas teorias que nós vamos ter estruturadas correntes na área da psicologia. Como exemplo dessas correntes, nós temos as primeiras abordagens no campo da psicologia. A primeira abordagem, aí destacada a vocês, é o funcionalismo de William James, né, que tem início aí em 1842 a 1910. Depois, o estruturalismo de Edward Titchener, de 1867 a 1927. E o associacionismo de Edward Toserkai, de 1874 a 1949. O funcionalismo, ele é considerado como a primeira sistematização genuinamente americana de conhecimento em psicologia. A escola funcionalista de William James importa responder: o que fazem os homens? E por que fazem os homens? William James elege a consciência como centro de suas preocupações e busca a compreensão de seu funcionamento.
Já para o estruturalismo, de Edward Titchener, também está preocupado com a consciência, porém em outra dimensão. Ele irá se deter sobre os estudos dos estados elementares da consciência, como estruturas do sistema nervoso central. E o associacionismo? O associacionismo de Toderkai é a primeira teoria da aprendizagem. Vejam só, é a primeira teoria da aprendizagem, que é uma abordagem que nos interessa nessa disciplina. O termo associacionismo origina-se na concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação de ideias, das mais simples às mais complexas. É vivendo em sociedade que a criança aprende a raciocinar sobre os seus atos, sobre seus comportamentos, atitudes. Ao longo desse processo, os erros são fontes de aprendizagem. O erro é um elemento central no processo de desenvolvimento da criança. É ao refletir sobre eles que ela tem a possibilidade de enfrentá-los, de corrigi-los, de aprender. É também no convívio social, por meio das experiências com os outros sujeitos, com outras crianças, com o adulto, né, que elas elaboram, se criam e criam as condições para o aparecimento da consciência. O papel da psicologia é investigar as modificações que ocorrem nos processos envolvidos na relação do indivíduo com o mundo, com o convívio social desse indivíduo com outras crianças, com outros adolescentes, na mediação com o adulto, analisando seus mecanismos. O papel da psicologia da educação refere-se na atuação sobre o fenômeno educativo em sua totalidade, ou seja, que este não se resume ao âmbito do sujeito. A psicologia da educação interessa compreender esse sujeito no âmbito do fenômeno educativo. No caso específico da psicologia educacional, fica evidente que a ampliação do seu campo de intervenção está relacionada às dificuldades que a escola historicamente tem encontrado para cumprir o papel que a sociedade espera dela. Então, a psicologia da educação, ela busca, né, compreender esse sujeito no âmbito dessa instituição social. A escola é uma instituição social, né, e que historicamente ela cumpre o papel dessa sociedade, ela é reflexo da sociedade em que ela está inserida. A escola não é um fim em si mesma, a escola está intimamente relacionada à sociedade em que ela está inserida. Para que possamos avançar um pouco mais nessa disciplina, do ponto de vista teórico, nós temos aí as 4 mais importantes tendências teóricas da psicologia. Nós temos o behaviorismo, que também pode ser chamado de teoria comportamentalista. Ela nasce com Watson e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos. Nós temos a Gestalt, que tem berço na Europa, a psicologia da forma, vai ter origem nos trabalhos de Marx Wertheimer. E temos a psicanálise, que nasce com Freud na Áustria, a partir da prática médica. Temos a perspectiva histórico-cultural em psicologia, que é inspirada nos princípios teóricos epistemológicos desenvolvidos por Karl Marx. Estas informações elas estão dispostas de forma mais densa no fascículo de vocês. Vamos agora falar mais detalhadamente de cada corrente dessa, né? A corrente behaviorista, também conhecida como comportamentalista, tornou o fato psicológico de modo mais concreto a partir da noção de comportamento. Behavior significa comportamento. Certos estímulos levam o organismo a dar respostas. Isso ocorre porque o organismo se ajusta aos seus ambientes por meio de equipamentos hereditários e pela formação de hábitos. O behaviorismo parte do princípio que o sujeito ele aprende a partir de estímulo e resposta, né? A Gestalt é outra tendência teórica, né? Ela está mais ligada à filosofia. O termo Gestalt, a psicologia da forma, está ligada ao alemão, significa forma ou configuração. A Gestalt ela deu início aos estudos da percepção e sensação-movimento. Os Gestalts estavam preocupados em compreender os processos psicológicos envolvidos na ilusão óptica. E a psicanálise? A psicanálise ela recupera para a psicologia a importância da afetividade e postula o inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da psicologia na consciência.
o behaviorismo e a Gestalt, por exemplo, vão ter como a importância de área de estudo a consciência, assim como a perspectiva histórico-cultural também. A psicanálise será, das abordagens teóricas, aquela que irá eleger o inconsciente como seu elemento fundamental de estudo. A psicanálise é um instrumento importante para análise e compreensão de fenômenos sociais relevantes. As novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a exacerbação da violência. E a psicologia histórico-cultural? A psicologia histórico-cultural foi inicialmente denominada psicologia soviética, por ter se originado na Rússia, uma das repúblicas da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após a Revolução de 1917. Para Vygotsky, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores é bem menos influenciada pela maturação biológica do que pela complexa mediação social. Estas abordagens teóricas, essas correntes, para o campo educacional, elas importarão de modo mais significativo os conhecimentos que são advindos da psicologia da educação e que atravessam a análise do desenvolvimento da aprendizagem que o indivíduo realiza. Então, o que nos será importante nessas correntes será a forma de análise do desenvolvimento da aprendizagem de cada corrente dessa para compreender esse indivíduo no espaço educacional, o indivíduo no fenômeno educacional. E o papel do professor na aprendizagem? O papel do professor na aprendizagem ele é fundamental. O professor ele é um mediador importantíssimo no processo de aprendizagem, no processo de estruturar condições para a ocorrência de interações do professor, aluno e objeto de estudo, que levem à apropriação do conhecimento. O adulto tem um papel fundamental. Procede-se na aprendizagem do social para o individual através de sucessivos estágios de internalização, com auxílio de adultos ou de companheiros mais experientes. Aqui temos uma mensagem de Piaget, que é um dos teóricos que nós vamos estudar nessa disciplina, na unidade 2. A mensagem que ele nos deixa aqui. O conhecimento não pode ser uma cópia, visto que é sempre uma relação entre objeto e sujeito. A partir dessa mensagem, eu desejo a vocês bons estudos e reflexões.